Bom dia, meus queridos irmãos, meus amigos, todos que estão nos assistindo. É uma grande alegria, um prazer muito grande poder juntos estudarmos a palavra de Deus. E eu queria começar nessa manhã chamando a todos a estarmos unidos numa oração. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, querido Pai, o Senhor é o Deus de amor, Deus rico em misericórdia, bondade. Seu amor é imenso e atinge a todos no mundo todo. Obrigado por essa grande oportunidade que temos de aprender a Tua palavra. Que o Senhor possa nos encher do Teu Santo Espírito, nos dar o entendimento, a capacidade de poder obedecer ao Senhor e andarmos no caminho de Cristo Jesus, Pai. Agradecemos a Ti pelas famílias, peço que o Senhor esteja com todas elas, Pai. Protege todos os irmãos, amigos e irmãs que estão viajando nesse final de semana, Deus, decorrente do feriado prolongado. Senhor, protege a todos nós. Esteja com os enfermos, Pai, dando alívio da dor, a cura a cada um, Pai. Eu oro ao Senhor grato, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, por poder falar e estar no seu celular ou no seu tablet, na sua televisão, para ensinar a palavra de Deus. É um grande privilégio poder fazer isso, ser usado por Deus. E eu quero chamar a todos a abrirmos na palavra de Deus no livro de Marcos. Marcos, capítulo 2. Vamos abrir aí, abra seu tablet, abra sua Bíblia, se puder escrever o que a gente vai falar, anotar, para que você possa depois ler com mais calma, com mais tranquilidade, entender melhor a palavra de Deus, e entendendo e compreendendo como os bereenses, que examinavam as Escrituras, poder obedecer mais a Deus e andar no caminho de Cristo. E hoje a gente vai falar sobre a igreja em casa de Cristo Jesus. Certa vez, Jesus chega numa casa e as pessoas ficam sabendo que ele estava em casa, e aí essa casa começa a encher de gente. Chega uma família, chega outra família, chega mais um, mais outro, mais outro. Quando menos espera, a casa estava lotada, cheia. Por isso hoje a gente vai falar sobre o ensino em casa. Usar nossas casas para ser uma igreja escola. E nossas casas onde a gente pode ensinar a palavra de Deus. E Jesus fez isso muito bem. Existem várias passagens na Bíblia onde Jesus foi nas casas, onde ele ensinou, ele pregou, ele curou, ele fez milagres, ele até ressuscitou uma menina numa casa. Então Jesus ia muito nas casas, e essa prática hoje em dia está precisando ser resgatadas, onde as pessoas
poder ir na casa de outras pessoas, anunciar o evangelho. Jesus também ia nas casas para comer, para conversar, né? A gente vê vários exemplos. Jesus passava tempo indo na casa das pessoas. Então isso é muito importante para tocar as vidas, para conhecer de fato os corações, as famílias, né? Quando a gente vai na casa, a gente cria uma intimidade, né? Cria assim um relacionamento mais profundo com as outras pessoas. E aí eu quero começar lendo com vocês no livro de Marcos. Vamos abrir comigo, Marcos capítulo 2, começando no versículo 1. Vamos ler juntos. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a marca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente a Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Bom, temos aqui uma história bem interessante. Jesus entra na cidade de Cafarnaum, o povo fica sabendo que ele estava em casa. Jesus, de tanto andar na missão, estar em casa era novidade, porque ele não parava, ele estava sempre anunciando de casa em casa, cidade em cidade, mas o fato é que ele entrou na casa e a casa estava completamente cheia, né? Casa cheia. E com a casa cheia, o que Jesus fez? Pregou a palavra, ensinava a palavra, né? Para poder as pessoas entender o significado realmente da vida cristã. E quais acontecimentos a gente viu que aconteceu nessa casa durante a estada de Jesus nessa casa? Para a gente entender sobre essa casa era a casa de Pedro. Pedro morava com sua sogra. E Jesus passou mais de 3 anos morando junto com Pedro, né? Segundo os historiadores. Então era uma casa onde recebia muitas pessoas, era uma casa que estava aberta para o ensino, né? Para ser uma casa-escola, né? Onde Pedro e sua família abriam as suas casas para receber as pessoas, o próprio Jesus, para ensinar a mensagem a outras pessoas, né? Tanto que essa casa estava tão cheia e tão lotada que, de repente, um paralítico queria entrar e ele não conseguiu entrar pela porta porque estava muito cheia. E aí ele tinha uns amigos, 4 amigos, tiveram uma brilhante ideia: vamos entrar pelo teto. Como as casas eram feitas de barro, né, inclusive os tetos também, eles conseguiram tirar parte daquele teto. Eu imagino eles tirando o teto de barro, barro seco, né, caindo poeira e pó ali em cima das pessoas, até talvez em cima do próprio Jesus, e baixando aquela marca diante de Jesus. E coisas me chamam a atenção aqui que aconteceu nessa casa. Uma delas é, Jesus estava lá pregando,
fazendo o seu culto, sua pregação, ele para tudo para dar atenção àquele paralítico, os seus amigos que estavam ali. Você vê como Jesus, ele, para servir, para acolher, para poder mostrar a atenção e o amor, ele parava tudo que ele estava fazendo para poder suprir a necessidade das pessoas quando o buscavam. E a gente percebe que casa cheia, muitas vezes, as pessoas estão cegas e não vê as necessidades das pessoas, né? Você vê esse paralítico não conseguiu entrar na casa porque a casa estava cheia. Talvez as pessoas estavam lá bem no seu local, na sua cadeira, no seu banco, ou mesmo sentado no chão, mas não quis dar espaço para eles passarem, né? Às vezes a gente está assim também, bem confortado, tranquilo demais, apático nas nossas bancos de igrejas, ou onde concentra os irmãos, e a gente não está atento às necessidades que estão à nossa volta. Mas Jesus estava muito atento para o que estava acontecendo ali, né? Então uma casa escola, eu queria trazer esse ensino para a gente poder entender melhor sobre a importância que tem nossas casas para a gente ensinar outras pessoas, né? E quais os frutos que uma casa pode dar, pode trazer. Nessa casa a gente percebe que nesse momento algumas coisas aconteceram muito legais, e frutos bons. Era uma casa acolhedora, acolheu muita gente. Inclusive quem furou o teto da casa de Pedro. Pedro era um cara, parecia bravo, ele em situações assim que ele tinha que agir, ele agia mesmo. Lembra que ele foi quem tirou a espada, cortou a orelha do sumo sacerdote, ele era meio explosivo, e o cara tiveram muita coragem e fé em destelhar a casa de Pedro e descer ali. Então uma casa ali que mostrou que tinha amor, que tinha compaixão e tinha perdão, porque quando o paralítico desce, a primeira coisa que Jesus fala é perdoar. A primeira coisa que ele faz é perdoar, seus pecados estão perdoados, né? Ele dá um perdão para ele ali, depois vem a cura, ele fala, pegue a sua maca e ande. Então a casa é um lugar de acolhimento, é um lugar de refúgio e é um lugar também onde tem fé. A gente vê tudo isso acontecendo num cenário durante Jesus prega a sua mensagem e fala, né? Olha o poder que tem uma casa onde tem Jesus ensinando, onde tem a palavra dele sendo ensinada, né? E a gente pode usar nossas casas para esse mesmo impacto. A gente pode usar nossas casas para a gente imitar a Cristo Jesus, né? Abrir mais as nossas casas para que a palavra de Cristo seja pregada, né? E a gente entende que muitas vezes as casas não têm um conforto, e às vezes isso é o que nos impede. A gente, mas a minha casa não é grande, eu não tenho sofá suficiente, ou lugar, né? Eu não tenho isso. Eu acredito que a casa de Pedro não era tão confortável naquela época, né? Porque estava muito lotada, o teto foi arrancado facilmente ali para a entrada. Então não quer dizer que a gente vai oferecer nossas casas só se tiver conforto. Não, elas precisam ter um lugar de refúgio, ela precisa ser um lugar que acolhe, né? O conforto vem da palavra de Deus, o quanto a gente está amando, o quanto a gente está disposto a cuidar das pessoas que estão precisando de ajuda, né? E aí o fato é que as pessoas foram até Jesus, e ali, depois disso, Jesus realiza um milagre. Outra coisa que chama atenção, o foco de Jesus na igreja em casa, onde ele estava pregando, era ensinar, era pregar a mensagem. As pessoas não foram lá porque Jesus estava curando, estava lá fazendo milagres e abençoando pessoas com recursos e tudo mais. As pessoas foram lá e ele ensinou a palavra. A cura veio depois de estar ensinando e uma consequência da fé das pessoas de estar buscando. Então é importante a gente entender isso, que Jesus preza, e o propósito principal de Jesus é ensinar a palavra, é pregar a palavra. E depois, dependendo como a gente tem a fé em Cristo e a gente ora, Deus pode fazer milagre em nossas vidas. Então nossas casas precisam ser uma casa que deixe primeiro Jesus entrar, que a palavra de Deus está lá na casa, né?
uma casa que acolhe, uma casa que ama, uma casa que demonstra fé, que as pessoas têm fé ali para ajudar as pessoas que precisam de fato ajuda. E aconteceu um fato comigo a semana passada, que eu estava no hall do meu apartamento e de repente chegou uma pessoa no portão da minha casa precisando de ajuda, chorando, querendo conversar. E eu abri o portão e nós ficamos conversando por 3 horas. A gente conversou, a gente orou, a gente leu a Bíblia. E foi muito bom passar 3 horas, né, ouvindo, né? Uma casa é um lugar também de escuta, né? De ouvir. E depois dessas 3 horas junto, essa pessoa, que eu não vou falar o nome, não convém, né? Ah, saiu sorrindo, estava leve dessa conversa. Quantas pessoas não estão precisando que deem ouvidos, né, para poder falar, desabafar, chorar junto, um ombro amigo, né? As pessoas estão andando hoje literalmente como ovelhas sem pastor, como na época de Jesus. Hoje só aumentou. Estão precisando da ajuda espiritual em nossas vidas. Então nossa casa, ela além de ser uma casa de refúgio, né, onde as pessoas podem se sentir seguras e amadas lá, ela também pode ser um hospital, né? Um hospital de cura. As pessoas estão hoje literalmente doentes mentalmente, né? E depois da pandemia só cresceu isso. E quanto a gente pode usar a nossa casa para que as pessoas se sintam aliviadas mentalmente, né? Tranquilas assim, num certo sentido, com a paz que vem de dentro. E às vezes nossa casa também, ela pode ser usada para ser uma casa de servidão. Com certeza todas essas pessoas que estavam lá na casa sempre está servindo. Quem abre suas casas sempre está servindo com alguma coisa, água, suco, uma comida, uma boa conversa, né? Uma sombra, uma cadeira, um estofado. Você está sempre servindo. Então a casa é um lugar onde também a gente serve, né? A gente abre nossas casas para servir um ao outro. E eu queria encorajar com esse texto que a gente pegue esse texto e a gente possa imitar literalmente, mesmo que a nossa casa não tenha todos os aparatos que a gente gostaria que tivesse, mas se tiver o amor, se tiver a palavra de Deus, se tiver o lugar de aconchego, com certeza as pessoas virão para ouvir a mensagem. E Jesus fez isso muito, muito bem. Aqui no versículo 5, quando os homens baixaram a maca lá em frente de Jesus pelo teto, Jesus fala assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O que Jesus viu neles? A fé. A fé dos 5, né? Dos 4 que carregou e do paralítico. E logo ele vai e perdoa os pecados. No versículo 9, que a gente está lendo Marcos 2, quando Jesus foi criticado pelo que ele estava fazendo, e às vezes a gente vai ser criticado pelas coisas que a gente está fazendo, mas a gente tem que estar acima dessas críticas. Se estamos fazendo para Deus as coisas, temos que estar acima das críticas. O Jesus fala para as pessoas que estavam criticando eles: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua marca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos algo igual. Então Jesus manteve o foco do ensino, não se abalou com o que estava sendo dito ali, e ele continuou ensinando, praticando as boas obras que Deus falou para ele fazer. E olha como Jesus não foi só esse momento que ele trabalhou dentro das casas, mas também em Mateus 10, eu queria ler com vocês também. Mateus capítulo 10, se você puder abrir aí sua Bíblia, a gente vê outro momento que Jesus também fala com seus discípulos. Mateus 10, vamos ler somente a parte aí do versículo 11.
10:11. Fala assim, ó: na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fique em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não receber nem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então você vê aqui Jesus enviando os discípulos, né? Ele envia os discípulos e ele fala para quando entrar na cidade e povoados, para procurar a casa, fique em casa, né? E saudem com a paz de Cristo. Você vê, Jesus, ele praticou, ele fez, né? Ele ensinou, ele fazia e ele dava o exemplo e ele enviava os discípulos e falava: vá a casa. Quando chegar num povoado e numa cidade, vá para as casas. Né? É importante a gente saber isso, porque esses discípulos não tinham sido convidados para ir para as casas. E Jesus não fala, ó, chegando lá, procura uma pousada, procura um hotel para você se hospedar. Não, vá para as casas, porque Jesus sabia a importância que era de estar nas casas, de conviver, de ter o aconchego, né? Ali, conhecer bem as famílias. Em Atos 16, versículo 31, outra escritura que eu quero citar aqui para vocês, que em Atos 16, 31, a palavra de Deus diz assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e de sua casa. Então, Jesus outra vez, né, aqui dizendo sobre Jesus é a razão de nós crermos em tudo que a gente fizer. E ele fala: só seremos salvos se for por meio de Cristo Jesus. Cada um de nós e também a nossa casa. Jesus tem um enfoque em nossas casas. E Apocalipse 3, quero ler com vocês também. Apocalipse 3:20, o profeta aqui, o apóstolo João, olha o que ele fala aqui. Apocalipse 3:20. Diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa escritura traz uma informação para a gente, né? Que Cristo Jesus está batendo a porta. Agora é a nossa responsabilidade de abrir. Ele não vai empurrar, espancar, arrebentar, quebrar a porta. Ele está batendo. Pode ser a porta do nosso coração, nossa casa. A gente abrir para Jesus realmente estar com a gente. Ele fala: eu quero estar com você. Eu quero ceiar com você, quero comer com você. Jesus tem essa sede de estar conosco. E a pergunta é: quanto a gente tem essa sede também? De abrir nosso coração, abrir nossas casas, nossas famílias, estar acessível para ouvir a mensagem de Deus, como Pedro estava, sua sogra, sua família, abrindo as suas casas para que Jesus pudesse ensinar. Por que é importante usar nossas casas para ensinar a palavra de Deus? Porque o método mais eficaz de tocar as pessoas e cumprir a missão de Jesus é um a um, é nas nossas casas. Hoje a gente tem meios e métodos bem importantes de anunciar a mensagem. As redes sociais, podemos gravar e pregar ao vivo, deixar gravado, o YouTube, Instagram, muitas linhas, né, a gente pode fazer isso. É ótimo, mas isso aí não conecta a gente um com o outro, de estar junto, saber do que a gente come, a cor que a gente gosta, de realmente curtir estar junto um com o outro,
como eu falo sempre, comer sal junto, né? Diluir quilos de sal em várias refeições é que nos faz ser conhecidos, estar um com o outro. Aquele ditado que as pessoas dizem sempre que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Pessoas falam isso, mas de repente essa grama que é sempre mais verde não é uma grama pura, é uma grama sintética. Uma grama mesmo de verdade é aquela que você trabalha, você ara, que você tem que molhar todo dia, tem que cuidar. E assim é a nossa família. E assim é quando a gente está junto. Eu digo que estar junto é se trabalhar de Cristo, arar nossos corações, nossa paciência, nosso amor, ir de novo, conversar de novo, estar um com o outro. Isso acontece nas nossas casas. Então é muito importante o ensino de casa em casa, como no livro de Atos, capítulo 2, né? De casa em casa eles iam fazer isso. Então, o ensino em casa é poderoso. E eu queria encorajar todos nós, Igreja de Cristo, as pessoas que estão nos ouvindo, a abrir nossas casas para ensinar a mensagem de Deus com poder, e grandes coisas irão acontecer, como a gente viu acontecer lá no dia que Jesus estava anunciando e ensinando a palavra na casa de Pedro, né? A gente pode enumerar coisas que aconteceram ali: perdão, ensino, milagre, salvação, refúgio, fé. Muitas coisas acontecem quando a gente está realmente buscando verdadeiramente o ensino de Cristo em nossas vidas. Então é essa mensagem que eu quero trazer para vocês, dizer que esse final de semana a gente está fazendo a aula gravada por causa do motivo do carnaval, né? As pessoas estão realmente saindo, viajando, visitando os seus parentes. Eu peço que tenham muito cuidado na volta, na ida e na volta, nas estradas, né? Que possam, aonde estiver, estar bem pertinho de Deus, levando a mensagem, né? Ensinando a mensagem para seus parentes e amigos, que é isso que realmente importa em nossas vidas, né? Glorificar o nome de Deus, ensinando a palavra dele. Então é isso, um grande beijo, um abraço, que Deus esteja com todos nós e até a próxima. Tchau.